Fala aí, gente, beleza? Beleza? Bem-vindo de volta aqui ao canal do Branco. Mais uma vez falar sobre um assunto polêmico, que é o que costuma dar mais audiência, né? Mas isso é porque eu fiz um vídeo recente, um vídeo anterior, sobre Marcelo Nova, né? Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, fala sobre a música Robocop, um clássico pouco conhecido, muito bom do Marcelo Nova, né? E aí, sempre quando eu falo Marcelo Nova com Raul Seixas, como eu falei naquele vídeo, sempre tem algum Zé Graça para vir falar alguma bobagem, para variar. Porque eu acho o seguinte, se você vai dar uma opinião sobre algo, é melhor você se informar direito a respeito do assunto. Toda vez que se fala da parceria Marcelo Nova e Raul Seixas, vem algum Zé Ruela para falar aquela velha bobagem de que o Marcelo Nova se aproveitou do Raul Seixas para fazer sucesso, que o Marcelo Nova usou o Raul Seixas, o que é uma grande bobagem, diga-se de passagem. Afinal de contas, o Marcelo Nova conheceu o Raul Seixas muito antes. Para começo de conversa, o Marcelo era fã do Raul desde que ele era moleque, né? Lá em Salvador, ambos conterrâneos lá da Bahia, né? E o Marcelo acompanhou a carreira do Raul desde o começo, na década de 60. O Marcelo um pouco mais novo que o Raul, então ele acompanhou o Raul desde a época lá do Raulzito e os Panteras. E, evidentemente, ele era fã do Raul Seixas, né? Sobretudo, certamente que um dos maiores ídolos na música brasileira, no rock, do Marcelo Nova, sempre foi o Raul. Porém, o Marcelo Nova fez sucesso sozinho com o Camisa de Vênus. Ele não precisou do Raul a princípio. E ele foi conhecer o Raul justamente em um show do Camisa de Vênus. Pois é, isso aconteceu em 1983, um show no Rio de Janeiro, quando eles foram pegos de surpresa. Já estavam lá para fazer o show quando foram avisados pela produção que Raul Seixas estava lá para vê-los. Uma grande honra, diga-se de passagem, né? E aí eles convidaram o Raul e fizeram um show com vários clássicos do rock and roll. O Raul subiu ao palco e tocou com o Camisa de Vênus. Depois disso, o Raul e o Marcelo mantiveram uma amizade, só que nessa época o Raul entrou em declínio, né? Todo mundo sabe que o Raul estava com problemas de saúde relativos decorrentes do alcoolismo, né? Infelizmente, é uma realidade. A carreira do Raul havia entrado em verdadeiro declínio. Embora ele tenha lançado bons discos nessa época, em 84 lançou Metrô Linha 43, depois em 87 ele lançou Wabaluba Wabembum, e em 88 a Pedra do Gênesis. Uma época de lançamentos um pouco mais espaçados, já não era mais o mesmo Raul de antes. Principalmente na Pedra do Gênesis é um disco já com uma outra pegada, né? Um Raul bem mais lento, com letras que já não refletiam aquele Raul do passado. Então a própria imprensa, a mídia já estava tratando o Raul como um artista decadente. E por causa de toda essa situação, o Raul acabou ficando mais recluso, não estava mais fazendo show. Fazia 3 anos que o Raul não pisava num palco, quando o Marcelo Nova, antes mesmo de fazer um disco com ele, chamou o Raul para participar do último disco do Marcelo com o Camisa, antes, evidentemente, do retorno, depois que eles tiveram na década de 90, né? Eles lançaram o disco Duplo Sentido, de 87, e nesse disco, o convidado especial, Raul Seixas, eles gravaram Muita Estrela, Pouca Constelação, uma música fantástica, né? Fenomenal, que tira uma onda, inclusive, dessa galera oba-oba, né? Do rock, da mídia, enfim. Aí a música foi um grande sucesso. Porém, nessa época, o Marcelo já estava meio de saco cheio do Camisa de Vênus, estava querendo fazer a carreira solo dele e resolveu, então, sair da banda. A banda terminou, né? Eles já tinham 4 discos lançados com grande sucesso, diga-se de passagem. O Camisa vendia muito, o Duplo Sentido, por ser um disco duplo, justamente, né, não vendeu tanto assim, mas ainda assim, um sucesso. A banda vivia tocando em tudo que é lugar, televisão, fazia show pelo Brasil afora, shows todos lotados, né? Então, assim, não se pode dizer que o Marcelo Nova estava numa pior e chamou o Raul Seixas para resgatar a sua carreira. De certa forma, foi o contrário. O Raul é que estava em baixa e o Marcelo Nova o ajudou nesse momento ao convidá-lo, então, para gravar um disco, que foi A Panela do Diabo, de 1988. Nessa época, o Raul estava numa fase bem difícil, sofrendo de pancreatite crônica em decorrência do vício do alcoolismo. E aí, a partir desse disco, eles saíram numa turnê. O Marcelo conta que, na época, ele pensou, bom, vamos fazer um show, ou sei lá quantos shows o Raul aguentar. Mas ele jamais imaginaria que eles fariam 50 shows, muitos shows Brasil afora. E o Raul compareceu em todos.
embora em alguns ele estivesse bastante debilitado. Ele, inclusive, fazia só metade do show, o Marcelo levava o restante do show, né? E teve show que, inclusive, ele mal aguentou fazer a metade, porque estava alcoolizado, porque estava com problema de saúde, né? Então, assim, o que aconteceu nessa época é que o Raul estava caminhando para um final de vida ainda mais melancólico, morrer sozinho em casa, como de fato aconteceu, após uma bela turnê. Então, o Raul acabou morrendo fazendo o que ele gostava. Depois de gravar um disco, ele morre apenas 2 dias após o lançamento de A Panela do Diabo. Mas podemos dizer então que, de certa forma, morreu feliz, entre aspas, porque estava fazendo o que gostava. Gravou um bom disco, fez grandes shows, né? E tudo isso a partir da iniciativa do Marcelo Nova, que o tirou daquele afastamento dos palcos, vamos chamar assim. Então é muito injusto dizer que o Marcelo se aproveitou do Raul Seixas. Não é verdade. Tanto é que, na época, a própria mídia tratou o Marcelo como uma espécie de substituto, herdeiro do Raul, e o Marcelo nunca aceitou esse epíteto, nunca aceitou esse título que deram para ele como sucessor de Raul Seixas. Ele sempre disse que a obra do Raul Seixas era grande demais e que não tinha alguém para continuá-la, né? Que ele era uma figura única, um sujeito que não podia ser continuado, vamos dizer assim. Tanto é que o Marcelo continuou fazendo turnê, gravando discos, solo, com Camisa de Vênus, fazendo show, sempre tocou Raul, mas, na minha opinião, nunca se aproveitou dessa história. Inclusive, recentemente, eu tive a oportunidade aqui na Kiss FM de bater um papo com a Vivi Seixas, né, a filha do Raul. E a Vivi fala do Marcelo, inclusive, na entrevista, e fala do Marcelo com respeito, com carinho, né? Se ela achasse que o Marcelo fosse um aproveitador do pai dela, por exemplo, como tem gente que diz, e ela, sendo filha, seria a pessoa mais apropriada para falar isso, ela não falaria dessa forma, com respeito, com carinho, do Marcelo Nova. Por exemplo, coisa que ela não fez ao falar do Paulo Coelho. Depois de toda aquela treta que teve aí, que chegaram a acusar o Raul de ter entregado o Paulo para a ditadura, o que a gente sabe que é uma grande bobagem. O próprio Paulo voltou atrás, mas a princípio ele ficou ali bem em cima do muro, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não viu, veja. Beleza? Então é isso. O que eu tenho para dizer é que é óbvio que o Marcelo Nova não se aproveitou, não usou o Raul Seixas. Eles foram amigos, parceiros, né? E o Raul gostava muito do Marcelo. Portanto, se você fala uma coisa dessa, você está sendo burro e injusto. Certo? É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, joinha, deixa o like aqui pro Branco. Se você não gostou, dislike. E como diria Marceleza, bota pra pip. Fechou? Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel.